termo que eu uso para isso, eu chamo seja gentil com o seu corpo. Olá amigos, aqui Samurai, diretamente da Samurai, do Instituto de Performance Samurai. Hoje aqui, feriado, dia do trabalho, e eu aqui gravando para vocês, porque vocês não podem ficar sem nossos vídeos, certo? Hoje eu vou falar uma história muito legal, hoje eu vou falar um pouco de um case, a ideia aqui é colocar um pouco de um case. Então eu vou contar uma história, e aí depois dessa história eu vou falar um pouco do desenrolar dela. A história hoje é de uma aluna, a Márcia, uma aluna minha. Meu nome é Márcia, tenho 51 anos e estou aqui no Instituto de Samora há 6 meses. E cheia de dores, né? Cheguei aqui depois de 3 anos já de ter passado por vários profissionais de fisioterapia, ortopedia, fisiatria, muitos métodos diferentes já tinha testado e realmente nada tinha funcionado. Muita dor na lombar, estava começando a ter já uma vida bem limitada em termos de atividade física, de lazer, esporte, e até no meu trabalho eu cheguei a ficar afastada um tempo do trabalho por conta de dores. Ela chegou aqui em outubro, novembro, setembro do ano passado, sei lá, quase no final do ano passado, e ela sentia muitas dores na lombar, muitas dores. Essas dores inviabilizavam o dia a dia dela. Então ela passava quase que o dia inteiro com dor, ela acordava com dor, algumas vezes ela não conseguia se mexer. Ela tomava remédio todos os dias, e já fazia 2, 3 anos que ela tomava remédio todos os dias. Então tem uma ideia, o que é tomar remédio todos os dias? Além de até deprimir a pessoa de alguma forma, isso também faz um mal enorme, é um monte de química que a gente está jogando para dentro do nosso corpo, né? A Márcia, ela tem, como até pela facilidade do marido que é médico, ela tentou vários métodos tradicionais, vários. Ela foi, tudo que tem de fisioterapia, de ortopedia, de fisiatria, todos esses métodos ela testou vários, fez isocinético, fez de tudo para entender o que estava acontecendo, fez todas as ressonâncias e não achava qual era o problema da dor dela. Estava com uma expectativa assim muito baixa de que pudesse ter alguma solução, porque eu já tinha feito várias tentativas assim totalmente infrutíferas, nada resolvia. E o Pedro, né, meu marido, que é médico, ele sempre acompanhou ao longo desses 3 anos, me acompanhou em todos os profissionais que eu fui. Ele via que eram pessoas assim, digamos, em termos de medicina muito avançada, que eles estavam fazendo o máximo que eles podiam para me ajudar, mas que realmente a coisa não tinha solução, né? Aí a gente até brinca que a gente começou a imaginar que era uma coisa assim espiritual, né? Porque chega um ponto que você fica achando, não, então, né, vamos procurar um outro tipo de ação, porque pode ser alguma coisa mais sobrenatural, né? Você começa a achar que, bom, se a medicina em São Paulo, que é, né, a medicina de ponta do Brasil, não está conseguindo solucionar o meu problema, sei lá, pode ser alguma outra coisa, mas enfim. E aí eu cheguei aqui nessa situação, muito mal, com muitas dores, já bem limitada em casa e na minha vida do dia a dia, para fazer movimentos básicos, como me abaixar, como fazer coisas em casa. E atividade física nem pensar, já tinha mais de 1 ano que eu não fazia nada, nem caminhada, já tinha parado natação, só estava fazendo reabilitações diferentes. E aí, para minha surpresa, né, minha feliz surpresa, né, e assim é com muito prazer que eu estou aqui dando esse depoimento, com poucas aulas eu já comecei a sentir uma certa diferença, né? É um lugar em que realmente a gente não chega por acaso, né? Acho que todo mundo tem uma história quando chega aqui de problemas e tentativas de superação, mas é um lugar para você quebrar os paradigmas em relação aos que você já foi anteriormente, né? Eu digo que a gente tem que vir para cá com a cabeça muito aberta, acreditando no que o professor Samora tem para nos oferecer, porque é um estudo muito aprofundado do corpo humano em que a nossa compreensão é bem limitada. Então a gente não pode querer fazer comparações com outras terapias que a gente já passou, né? Eu sou um exemplo vivo disso, porque não vou ficar aqui listando tudo que eu já fiz, mas em termos de fisioterapia em São Paulo eu tenho certeza que eu passei em tudo que eu podia fazer. Ela veio aqui até um pouco desacreditada,
Foi uma indicação de uma professora que trabalha aqui comigo, a Renatinha, que dava aula de natação para ela. Ela reclamou um pouco de dor, ela falou, por que você não passa lá no instituto, a gente faz uma avaliação com você, a gente pode tentar entender o que está acontecendo, dá uma chance para a gente e tal. E ela veio aqui. Ela veio aqui já um pouco, quem está há muito tempo procurando solução e já tentou de tudo, já começa a ficar meio resignado, né? Já acha que não vai ter muita solução. Então ela chegou aqui, um pouquinho batida, meio sem crença, veio com o marido junto, que hoje o marido é meu aluno, Pedrão, e aí eu comecei a explicar o trabalho para ela, o Pedrão mais resignado ainda, mais descrente ainda do que ela, porque, poxa, se todas as maiores tecnologias, os métodos mais avançados não deram solução, você está falando para mim que você vai conseguir entender o problema dela? Eu falei, a gente não tem exatamente a pretensão de entender o problema dela, mas a nossa pretensão inicial é tentar descrever ela, descrever o movimento dela, descrever a harmonia que o corpo dela tem. E foi por aí meu enfoque. Esse momento da pessoa acreditar, ela também tem que investir nesse treinamento. É um treinamento totalmente diferente, em que você vai usar o seu corpo, vai usar a sua cabeça, a sua mente, porque também tem um trabalho mental de você, no primeiro momento, ver que está havendo uma mudança no seu corpo. Não é 100% da sua dor que vai sumir de uma hora para outra, porque você vai começar a sentir mudanças que não necessariamente são um alívio da dor, mas você vai ter uma melhora no seu condicionamento, e acreditar nessa melhora do seu condicionamento vai levar a você a ficar sem as suas dores. Então essa foi a minha realidade. Fizemos uma avaliação, e no resultado da avaliação a gente na avaliação avalia entre outras coisas, a gente avalia a forma e controle de movimento. A forma dela, na época, era ok. Ficou ali quase perto dos 50%, não chegou a 50%, mas ficou ali, não era o que me chamava muita atenção. O que me chamou muita atenção é que ela não tinha nenhum controle sobre o movimento dela ficou ali perto dos 10%, ou seja, ficou muito baixo. E essa falta de controle, num primeiro momento, era só mais uma informação, tá? Era uma informação super relevante, mas eu não tinha noção do quão relevante era. Começamos o trabalho, fizemos 2 semanas de aula e ela tinha já uma viagem marcada. Ela foi para Itatiaia e para quem não conseguia nem andar, não conseguia ficar sem dor, andar na rua era um sacrifício muito grande, ela estava cada dia mais limitada na sua atividade. Aí ela resolveu que ela se sentiu confiante das 2 semanas de aula que ela fez aqui conosco e ela resolveu fazer uma trilhazinha de uns 3 quilômetros mais ou menos. Mas trilha em Itatiaia, todo mundo sabe, uma cadeia montanhosa, as trilhas são na terra, ou seja, piso irregular, subida. A chance de dar errado, dado o histórico, era grande, e ela foi bem, foi super bem, e isso deixou ela motivada, ela ficou super feliz. 2 semanas depois que eu já estava fazendo os treinos, eu tive que viajar, já tinha uma viagem marcada em que a gente ia entrar em férias, e a gente foi para um lugar que tinha trilha para fazer, caminhada, coisa que eu já não fazia há um tempão, e eu consegui fazer uma trilha pequenininha de 3 quilômetros. Aquilo para mim, assim, foi uma coisa maravilhosa, né? E acho que assim o Pedro agora vai poder até falar um pouquinho mais, que ele, como médico que ele é, no começo também a gente estava assim querendo que tudo desse certo, mas ele, do ponto de vista, né, digamos assim, técnico, ele tinha alguns questionamentos, algumas dúvidas. E hoje ele é aluno daqui, né, tanto quanto eu. Eu já trouxe a minha mãe, né, para a gente trazer a mãe no lugar, né, deixar a nossa mãe aos cuidados de alguém tem que ser realmente um lugar em que a gente acredite muito. Eu acredito muito em toda a equipe que está aqui, acredito muito no professor Samora, no estudo todo que ele fez sobre isso, e independente de eu hoje não estar mais sentindo aquelas dores e estar fazendo um treino já bem avançado, eu acho que aqui é o lugar em que eu vou para a vida toda treinar, porque a gente também não pode encontrar uma coisa bacana para a sua vida e você fazer parcialmente, né? Então aqui é um lugar em que eu acho que, independente da pessoa ter um problema físico ou necessitar de reabilitação, é um lugar bom para você se reencontrar com o seu corpo, você descobrir os movimentos que você deixou de fazer, você ver que você tem como ampliar atividades que talvez você nem pensasse que você fosse capaz de fazer. Voltou, começou a treinar toda semana, vinha, a Márcia, pessoa super dedicada. Passou um mês, ela teve uma crise de novo, e aí a primeira dor que ela sentiu
teve um estresse no trabalho, tal, estava num dia ruim, sentiu dor e tacou remédio para dentro. No dia seguinte ela chegou, veio falar comigo, eu falei, Márcia, colocar remédio para dentro já virou um pouco um comportamento. Existe um monte de coisa que a gente pode fazer. A gente tem umas técnicas aqui de soltura, a gente tem uns exercícios de mobilidade, principalmente no chão, que eles vão soltar sua coluna. A gente pode fazer massagem, pode colocar uma bolsa de água quente, tem um monte de coisa que a gente pode fazer antes de colocar um remédio para dentro. Mas meio que está implícito na nossa sociedade, né? Sentiu dor, pum, remédio para dentro. E aí foi o que eu falei para ela, vamos tentar sempre alternativas. Antes de colocar o remédio, é a nossa última opção, fechou? Ela embarcou comigo nessa. Bom, resultado. Ela está desde novembro sem tomar remédio, para quem tomava remédio todos os dias. Ela estava numa situação física muito dependente de medicamentos fortes que eu tinha que tomar, né? Com frequência. Você passava sábado, domingo dormindo, com Chilex, Tramal, Ibuprofenin, só dormia, acordava sábado ao meio-dia, dormia às 8 da noite. Então, assim, é bom quando você vê que você esquece de tomar o remédio, né? Você fala, nossa, realmente é uma atividade, um treinamento, uma reabilitação, chamemos como for, que ela funciona, porque o meu corpo, ele pedia a medicação, porque a dor era insuportável. E hoje eu sinto um trabalho muscular, eu nem chamo mais de dor, porque eu sei bem o que é sentir dor. Então, quando a gente vem aqui, depois que você já está bem, já evoluiu, hoje eu falo, nossa, eu estou voltando a trabalhar os meus músculos para uma coisa bacana de condicionamento, né? E eu esqueço do remédio, eu nem sei se tem em casa, mas eu fiquei muito tempo dependente deles. E isso é uma coisa importante, assim, a gente pensar que até no âmbito da própria medicina, é difícil, né, com uma reabilitação, você em tão pouco tempo ficar livre de remédio 100%. Então tem outras coisas que a gente aprende a fazer, que o próprio professor Samora, ele estimula a gente a fazer antes de você voltar a tomar o remédio quando sente dor. Lembra daqueles movimentos para você fazer na sua casa, e às vezes dá para você entrar no banheiro do trabalho assim rapidinho, tranca a porta, faz lá um movimentozinho, dá uma alongada, aí chega em casa, bota um saco de água quente, dá uma melhoria. Então tem tanta coisa que a gente pode fazer, mas a nossa mente já está tão dependente do remédio e a gente quer tanto ficar livre daquela dor que você acha que aquele é o único caminho. Então por isso que eu falo, né, que a cabeça da pessoa tem que se abrir um pouco para esse tipo de ação. É uma ação positiva para a gente mesmo, você buscar a sua melhoria vindo para cá. E aí, semana passada eu resolvi fazer uma reavaliação nela, para a gente ver o que estava acontecendo, ver como agora o corpo dela está organizado, harmonizado, para ver qual é a continuidade do nosso trabalho, o que mais a gente pode fazer. E eis que me chamou a atenção uma coisa. A forma do movimento dela, agora ela passou de 50%, um pouquinho, ela estava um pouco abaixo e um pouco acima. Então a gente teve uma melhoria, mas não foi uma melhoria significativa. Então da onde veio todo esse resultado? Dela não sentir mais dor, ou sentir dor muito mais espaçado, tem mais a ver com um dia ruim agora do que uma dor que é constante todo dia. Está quase já 6 meses sem tomar um remédio, para quem tomava remédio todo dia, consegue fazer as atividades dela, consegue, se precisar sair, andar, caminhar, andar de carro, coisas que ela já estava inviabilizada de fazer. Tem uma esperança que ela não tinha, e quando eu olhei a avaliação dela, o que eu concluí é que a gente teve uma melhora muito importante no controle do movimento. O controle dela foi para 100%. Hoje não importa como ela faça o exercício, ela consegue entrar e sair de uma zona de transformação com controle sobre esse movimento. O que eu quero dizer com isso? Inclusive eu brinco até com o marido dela, o Pedro, que eu sinto que talvez tenha a mesma dificuldade aí. O termo que eu uso para isso, eu chamo seja gentil com o seu corpo. O que eu quero dizer com ser gentil com o seu corpo? Muitas vezes a gente sente dor e se machuca com os nossos próprios movimentos. O movimento não está nem errado, efetivamente falando, mas a forma como a gente faz o movimento é que faz a gente, entre aspas, se agredir. Quer ver? Vou usar um exemplo. Vou abrir o braço aqui, ó, fazer um arremesso. Ó. Vou lá atrás e vou fazer um movimento como se fosse jogar tênis. Ó. Se eu não tiver controle, o movimento acaba sendo o mesmo. Mas a forma como eu entrei, como eu saí, eu acabei me agredindo. Isso acontece muito na caminhada. Você vê pessoas andando e socando o chão. Bum, 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 bum. Ou seja, ela não tem aquela capacidade de desacelerar e retomar essa aceleração de volta. Então, muitas vezes a gente faz avaliações funcionais
focando qual é a amplitude que a pessoa consegue no movimento. Isso é um ponto, mas a própria avaliação da Márcia deixou muito claro para mim que isso é um ponto entre muitos e muitas vezes não é o mais importante. O controle como a gente coloca esse movimento, a segurança que a gente tem, a capacidade que a gente tem de desacelerar e retomar a aceleração, isso muitas vezes é mais importante do que a própria forma do movimento. Até porque quando você já começa a estar muito tempo fazendo um movimento errado, pensa, vamos supor que a Márcia faça esse movimento errado desde que ela tem 5 anos de idade, 10 anos de idade, nós estamos falando de alguém de 54, então 40 anos fazendo um movimento errado. Corrigir essa forma, até aí segue aquele princípio que eu já expliquei, que é o padrão de menor resistência, o corpo ele meio que já viciou nessa forma. A gente consegue mudar isso, mas é um trabalho de formiguinha, é todo dia reforçando um novo padrão de movimento até que ele vai mudando aos poucos, ou seja, em 6 meses nós mudamos 10% do padrão de movimento dela. O que é muito, tá? Não é um mau resultado não, mas já o controle a gente melhorou 500%. E isso deu todo o resultado. Resultado assim, que mudou, efetivamente transformou a vida dela, transformou a vida do casal. Por quê? Porque eles estavam limitados, o próprio Pedrão comentou, que eles já não podiam fazer mais nada. Porque ele queria fazer uma trilha, por exemplo, não podia, queria viajar, que não podia andar muito tempo no carro. Vamos sair, não sei, não consigo andar hoje, estou com muita dor. Passava o final de semana inteiro deitada na cama, tomando Tramal, tomando um monte de droga pesadíssima, Tilex. E aí a vida passa, a vida acaba. Não tem, é uma vida sem sentido dessa forma. Então, imagina o tamanho do benefício que isso gerou. Ela tem uma vida hoje em casal muito melhor. Hoje eles saem, eles dançam, eles viajam, eles fazem trilha. Legal porque você me manda as fotos. Então, outro dia eu estava lá, estou em casa, lá numa boa, recebo uma foto. Eles estão lá nas cataratas do Iguaçu, me mandando uma foto deles treinando lá. Então, são coisas que acabam não tendo preço. Quando a gente realmente viaja em férias, a primeira vez ele que sugeriu, vou fazer um vídeo para você levar e fazer nas suas férias, porque eu estava 2 semanas só aqui, como eu já falei, e viajei em férias. E aí depois, já nas outras férias, a gente que pediu, né? E aí ele fez um vídeo para a gente poder se lembrar melhor dos movimentos, viajando. Quer dizer, isso não é em qualquer lugar que você encontra, assim, pelo menos eu desconhecia isso, nunca tinha visto isso em nenhuma outra academia ou nenhum outro estúdio que fizesse. Então, a gente sente que tem um acompanhamento na nossa vida, né? Não é só porque a gente está aqui dentro nesse momento que eles estão preocupados da gente treinar direito, da gente fazer bem. E isso realmente tem um valor para mim muito grande, porque eu sei que apesar de eu não estar aqui treinando, se eu tiver a minha força de vontade, eu for num quarto de um hotel, se eu viajar a trabalho, ou se a gente estiver em férias, você quer treinar em qualquer lugar, treina. A gente até fez o inverso, a gente mandou um vídeo nosso para ele, a gente treinando lá nas cataratas do Iguaçu. Então, assim, isso é muito bacana, justamente, né? É engraçado porque é uma postura até uma postura de vida que reflete no trabalho, né? Então, você com o tempo, no começo, é aquilo que eu disse, tive até um sexismo disso, até no começo, a colocação, a discussão nas primeiras vezes que a Márcia veio, será que funciona, não funciona, tal, a gente ficar meio assim, mas a receptividade dele, o trato do Samora com o aluno, de ser uma coisa mais informal, de estar sempre preocupado especificamente com o seu problema, tanto aqui como fora, a questão dos vídeos. Então, primeiro a Márcia começou, ela foi, como ela disse, foi viajar, a gente tinha um vídeo dele, então parecia que ele estava lá na viagem com a gente. Né? Na segunda vez, então, no final do ano, aí, a gente foi, aí tinha mais vídeo ainda, quando a gente está na catarata, falou, não, peraí, agora vamos mandar um vídeo que a gente está fazendo aqui para ele, né? Então, que tinha uma interação que vai mais além do que só o profissionalismo, é uma questão de uma certa amizade, a gente mandar no final do ano também. Dia 31, dia 31, a gente estava treinando em casa. Na véspera eu falei, nossa, a gente vai extrapolar nesse ano novo, vamos treinar. Aí a gente estava treinando, vamos mandar um vídeo para ele no ano novo, para ele ver que a gente está aqui. Ele já está aqui treinando com a gente, aqui o vídeo dele está aqui. Então isso assim, a gente tem esse carinho também, né, que é uma coisa bem fora do comum para um ambiente em que você vai fazer uma reabilitação física ou um treinamento de condicionamento.
Esse clima daqui é muito gostoso, E é as muito promoções informal. que ele faz também de passeio ciclístico, é verdade. no passeio do treino no parque. É verdade. Isso até não pôde ir, A gente ainda não sentiu pôde muito de não poder participar, né? Mas a gente é uma coisa bem é uma coisa da legal, família, né? Então é a família diferente, samurai. E aí você fala, nossa, que mudança radical aconteceu na vida dela. E quando você olha para a reavaliação, algumas mudanças foram muito importantes. E aquilo que entra no seja gentil com o seu corpo. O controle do movimento dela, ou seja, a gentileza com que ela faz os movimentos dela. E quando eu falo gentileza, eu não estou falando em fazer movimentos devagar. Velocidade é uma coisa, controle é outra. Tá? Tinha até uma propaganda da Pirelli, muito tempo atrás, que era um Puma correndo lá de uma Ferrari. E aí de repente vinha o pneu assim, o Puma chegava e arranhava assim, o pneu, aí vinha o slogan: potência não é nada sem controle. Os mais velhos vão lembrar, já acabei de entregar a minha idade. Mas, na verdade, isso é um grande slogan. Potência não é nada sem controle. Então, quando eu falo de gentileza, eu não estou falando de todo movimento que você for fazer, faça devagar. Como é que eu jogo tênis? Que eu preciso abrir, bater a bola e bum, bater essa bola. Não dá para ser devagar, mas dá para ser eficiente. Eficiente é não ter perda no espaço, é não gastar mais energia do que eu preciso, é ter a capacidade de desacelerar e retomar com suavidade. Isso pode ser feito rápido. Bum, bum, não tem problema nenhum. Isso, a relação de velocidade não tem nada a ver. O controle tem que ser feito tanto quando eu faço um movimento devagar, quanto quando eu acelero. O controle do meu movimento é o mesmo. Tá? Para quê? Para que o próprio movimento não seja uma agressão para mim mesmo. E uma outra forma de ser gentil com o seu corpo, que é como eu coloquei também, vamos tentar deixar um pouco, a dor falar um pouco com a gente. Quando eu falo para ela não deixar o remédio como última opção, eu tenho que ver que informação a dor está querendo passar para a gente. Isso é um conceito mais holístico. Recentemente eu quebrei a minha costela e o médico me prescreveu um monte de analgésico. Eu optei por não tomar nenhum. Por quê? Se eu tomo analgésico, eu mascaro um pouquinho esse sintoma. Ao mascarar esse sintoma, muito provavelmente eu vou me colocar em posições que na teoria doer, mas o fato dessa informação não chegar para mim, porque o analgésico corta essa informação, eu acabo entrando nesse movimento sem perceber que ele causaria uma dor. Provavelmente isso atrasa a minha recuperação. Fora ficar colocando química para dentro do corpo, nunca é a melhor estratégia. A gente nunca sabe no longo prazo o que isso pode custar. Então, eu optei por não tomar e ficar lendo o meu corpo, ficar ouvindo o meu corpo, ficar testando o meu corpo e ver que informação ele me dava. Isso é uma forma de escutar o meu corpo. E quando você escuta o outro, você não está sendo nada mais do que principalmente interessado e gentil com o outro. Então a forma de ser gentil com o seu corpo é não só ter um grande controle sobre o movimento, mas também ter um controle sobre o que ele está me falando. Escutar o seu corpo vai dar muita informação. E lembrar que toda vez que ele te der uma informação de dor, testa um pouquinho. Será que eu consigo com movimentos gerar um pouco menos de dor, aliviar um pouco essa dor, colocar calor, colocar algumas alternativas, fazer uma mobilidade, tem várias, uma massagem, até uma eletroestimulação, é mais saudável, te motiva mais, mantém seu espírito mais para cima. Então, o tema da nossa aula de hoje, do nosso vídeo de hoje, era: seja gentil com o seu corpo e escute o seu corpo. E esse foi um case, foi a história da Márcia, que foi um grande sucesso aqui dentro. Que todo o segredo, todo o resultado legal que a gente conseguiu com ela vem em torno de ser gentil com o seu corpo. Esse resultado da Márcia, meu resultado realmente me impressionou tanto, que eu acho até interessante. O Samora tem um curso que ele dá para indivíduos que sejam leigos ou que tenham uma experiência já em medicina, fisioterapia, que é um curso bem interessante, até para você ter um autoconhecimento do seu corpo, para num momento em que às vezes a gente fica com uma dor, com uma contratura, até porque a gente fez um movimento, ficou um dia em uma posição mais ruim, de saber identificar qual que é esse problema, saber como resolver com exercícios mais simples, né? Ou então até como se posicionar no seu dia a dia e evitar de ter essas complicações, essas contraturas, essas dores. E o curso dele é um curso interessante no sentido de se conhecer o corpo, de você saber trabalhar assim mesmo, não ficar dependente só dele. A ideia nunca é
só a dependência dele, mas a pessoa ter uma autonomia e conseguir compreender, conseguir trabalhar a si mesmo com os exercícios, com as orientações. Guarda essa, professor, principalmente, quando você for estudar os movimentos do seu aluno, e quando eu falo estudar os seus movimentos do seu aluno, você não precisa ser o tempo inteiro fazer uma avaliação com ele. Todo movimento que ele estiver fazendo na tua frente é um teste, é uma forma de você avaliar que controle ele tem nesse movimento. Valeu? Fez sentido para você? Foi legal? Se foi legal, curte aqui para mim, compartilha. É uma forma de você me falar que está gostando do trabalho. Tem uma história para contar sobre isso, vou adorar escutar e saber sua história. Se você quiser participar da nossa lista de e-mails, onde eu mando um monte de informação legal, alguns vídeos exclusivos só da nossa lista de e-mail, põe seu e-mail aqui nos comentários e eu coloco você na lista e você vai receber um pouco dos nossos e-mails. Já teve um vídeo legal sobre hernia de disco, muito bacana, uma videoaula. Teve videoaula sobre avaliação funcional e vira e mexe eu vou colocar coisas na lista que são exclusivas de lá, tá bom? Vejo você na próxima aula, no próximo vídeo. Um grande abraço.